Então, nós temos aí na nossa folhinha, né? E na nossa folhinha está escrito aí, ó, lá em cima, Estudo Bíblico Sena 2024, Bases da Fé Cristã. Né? Bases da Fé Cristã. Aula de número 1. Nós temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que majestoso aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é válida para repreender, para corrigir e para educar, né? E a aula que nós teremos hoje, muito daquilo que eu estou trazendo dentro dessa aula, meus irmãos, eu me embasei neste livro aqui, certo? Do Wilson Potter Jr., que é meu professor lá no seminário, né? O nome do livro é Pentateuco, né? É um livro maravilhoso, meus irmãos. Eu li esse livro aqui, assim, aquilo que eu tinha para ler do seminário, eu li em um dia e meio, aquilo que, né, não ele inteiro, mas em um dia e meio eu li tudo que tinha para ler do seminário especificamente. Ele, né, o professor aqui, né, para vocês poderem estar entendendo de onde eu tirei, né, muito da minha fonte, o meu professor aqui, ele é mestre em hebraico, né, ele fala o hebraico bíblico, o hebraico antigo com facilidade, ele escreve o hebraico antigo, então é um cara assim que, né, que tem uma sabedoria, né, e também naquilo que se diz sobre o estudo, sobre a busca, ele é um cara fenomenal, fenomenal mesmo, né, então... É alguém que eu confio muito, né? Confiei muito no livro dele e também as outras bases que eu fui tirando fora do livro também, como a própria Bíblia, entre outras coisas também. Então, meus irmãos, iniciando a nossa aula, a gente vê aí lá em cima, ainda está escrito lá, né? Onde surgiram as religiões do mundo? Onde surgiram? A gente começa a entender isso lá em Gênesis capítulo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo de número 6. Gênesis capítulo 10, versículo de número 6. Quem pensou que a gente ia sair de Gênesis, a gente não saiu ainda. A gente sai dele, mas ele traz a gente de volta. Gênesis capítulo 10, a partir do versículo de número 6. Diz assim, ó. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabetcá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Depois nós vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11 aí, ó, dos versículos 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro.
Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos neste momento. Incline a sua cabeça, oremos juntos. Santo Deus, diante de Ti nos colocamos neste momento em oração, Pai. E nós temos pedidos a trazer ao Teu santo nome neste momento. Então é com temor ao Senhor, Pai, que nos posicionamos e lhe pedimos neste momento, Pai, que no nome de Jesus a nossa aula, este tempo que nós teremos aqui, seja um tempo abençoado, Deus. Um tempo onde o Senhor esteja nos conduzindo, que a Tua santa palavra, Pai, seja trabalhada nos nossos corações, e tudo aquilo que nós vermos hoje, Pai, possa vir a nos edificar, Pai, edificar a nossa fé, realmente, Pai, para que possamos, Pai, cada dia mais e mais entender e compreender, e a partir de hoje também, a partir dessa aula, entendermos que o Senhor é majestoso sobre todas as coisas, que o Senhor é Deus sobre todos os deuses, os falsos deuses que existem nesse mundo, Pai. Não há outro além de Ti, Pai. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez, aquele que tem tudo na palma de suas mãos, e é diante de Ti que nos colocamos neste momento. Lhe pedimos, lhe rogamos neste momento, Santo Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar as nossas mentes e corações no entendimento dessa aula. Trabalhe as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos por este tempo e lhe agradecemos, porque saímos do conforto da nossa casa e nos disponibilizamos hoje, Pai, a estarmos aqui reunidos como igreja para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, então nós veremos nessa aula de hoje onde iniciaram as religiões do mundo, né? E como que isso aconteceu? Da onde saíram tantas religiões, né? Hoje a gente conhece milhares de religiões. Se parar para analisar aí, né, se procurar aí na internet, você vai ver que tem muitas religiões, né? Religião para dar e vender, né? Para todos os gostos hoje, né? Criaram religiões para todo tipo de gosto hoje em dia, né? Então, se alguém não gosta de uma coisa, corre para outra. Hoje em dia é desse jeito que as pessoas têm vivido, né? É assim que as pessoas têm vivido hoje. E nós veremos hoje, tanto à luz da Bíblia, né? Tanto também quanto relatos extra-bíblicos, como o homem se perdeu em si mesmo. Porque a busca por outras religiões e uma vida fora de Deus é a busca e é correr atrás de si mesmo, né? É aquilo que nós vemos que é o correr atrás do vento, né? É correr atrás das suas próprias necessidades, dentro daquilo que você mesmo deseja, né? E nós veremos como o homem perdeu em si mesmo, né? E como as decisões do homem foram totalmente contrárias à vontade de Deus. A busca por religiões e por outras coisas sempre foi e sempre será uma busca por si mesmo, uma perda em si mesmo, né? Decisões tomadas contrárias à vontade de Deus. E o livro de Gênesis, meus irmãos, mais especificamente no texto que nós lemos aqui, né? Tanto aqui em Gênesis 10, quanto no texto que nós lemos sobre a Torre de Babel, nos traz este relato de forma primordial. E a gente consegue, a partir daqui, e também de outros textos bíblicos que a gente vai olhar ainda hoje, né, enxergar isso. Como surgiram as religiões do mundo, de onde elas surgiram, o que aconteceu para elas surgirem. Então a primeira parte aí na nossa folhinha, está escrito aí, né, após o dilúvio. Né, após o dilúvio em negrito. Então a primeira bolinha, o primeiro pontinho diz assim, ó. Depois de já estarem repovoando a terra, então a gente lembra, né, que aconteceu o dilúvio, né, ali onde apenas a família de Noé, né, conseguiu se manter, né, viva pela graça de Deus, né, na criação da arca e tudo mais, né. A gente vê ali que após o dilúvio eles começaram a repovoar o mundo, né. E aí a gente até conversou, né, a gente até viu, mas agora retornando aqui, né, que Cã, onde a arca parou ali, né, eles começaram a partir dali repovoar o mundo, só que os filhos de Cã, eles desceram,
Os de Jafé subiram, então os filhos de Jafé são os povos europeus, indo-europeus, né? Toda a parte norte do mundo ali, né? Do mundo a partir daquele momento. Os de Cã, eles desceram ali para um pouco mais para baixo do Oriente Médio, ou ainda naquela parte ali do Oriente Médio. E Sem ficou ali, pelas imediações da Síria, nos lugares que hoje são o Oriente Médio mesmo, né? Então os semitas, né, que é da onde veio o povo de Israel, da onde veio os israelitas, né, que todos os israelitas vieram dos semitas, né, eles todos vieram de Sem. Foi ali onde eles ficaram, nas imediações da Síria, nos lugares que hoje são conhecidos como Oriente Médio. Então começou a repovoar o mundo, né? Começou a repovoar o mundo. E aí, continuando aí, ó, os descendentes de Sem, Cã e Jafé passam a habitar o mundo, mas um se destaca, um bisneto de Noé. Noé tem um filho chamado Cã, cujo filho se chama Cuxi, pai de Nimrod. Então nós vemos aí que a história daquilo que a gente vai trabalhar hoje se inicia aí. Se inicia dentro da família de Noé. Noé foi pai de Cã, Cã foi pai de Cuxi, e Cuxi foi pai de Nimrod, como nós lemos aí agora há pouco, né? Então a gente vê aí essa família, né? A família de Abraão, de Noé, por parte de Cã, né? A partir aí da família de Cã, da onde vieram os cananeus e esses povos que muito guerrearam contra o povo de Israel, né? Os cananeus, filisteus, né? Todos esses povos que a gente vê na Bíblia, todos eles vieram de Cã. Eles vieram de Cã e foram grandes, né, ali, lutaram muito, né, foram grandes inimigos do povo de Deus. E aí a gente vê esse Nimrod. E esse Nimrod, meus irmãos, esse homem, ele começa aquela que é a base de toda a religião babilônica. Ele inicia tudo ali. É Nimrod que inicia todas essas coisas. A gente viu já um pouco sobre Nimrod, né, mas muitas vezes a gente vê aí, né, existem filmes que falam sobre, né? Tem filmes que falam sobre Nimrod, se você procurar na internet, você vai ver aí filmes, né? Então, não sei se você já viu alguma coisa, já leu alguma outra coisa, ou já assistiu algo sobre Nimrod. Mas, meus irmãos, até esses filmes, até outras coisas, há muita baboseira. Muita coisa errada falando sobre a vida de Nimrod. Muita coisa inventada, que inventaram superstições e tudo mais, né? Então, tem muita coisa aí errada sendo dita, sendo escrita sobre ele, sem base nenhuma, né? Muita coisa que é apenas teoria da conspiração mesmo. Mas aquilo que a gente vai trazer aqui hoje, né, eu me baseio tanto, né, naquilo que nós vemos na palavra de Deus, né? Eu me baseio aqui, né, dentro da palavra, dentro daquilo que nós vemos no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, principalmente aqui em Gênesis, né, quanto também, meus irmãos, eu me baseio também em outras coisas. Eu me baseio também em escritos, né, em escritos que foram feitos pelos próprios judeus que não estão na Bíblia, né, na época pós o exílio, pós o cativeiro babilônico. Eu me baseio também em alguns talmudes, né, e a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, né. As nossas fontes também são alguns talmudes que foram encontrados na região babilônica, né, na região da Babilônia lá. Né? Eu me baseio também em comentários bíblicos que os judeus de antes de Cristo faziam sobre a sua própria história. Também peguei muito dessas fontes, né? E ali sobre todo o Antigo Testamento, né? Sobre todo o Antigo Testamento e também sobre escritos da época da igreja, dos pais da igreja, né? Ali 300 depois de Cristo tem algumas coisas escritas sobre. Então é dentro disso que eu estou baseando, né? Não estou baseando em um filme sobre Nimrod que eu vi, nem em né, livretos que pessoas escrevem falando algumas baboseiras, não. Eu me baseio na palavra e naquilo que está verdadeiramente escrito, né? Depois você pode até vir até mim se quiser saber, né? Quais fontes são que você pegou, Felipe? Eu consigo te passar todas as fontes e são fontes muito confiáveis, ok? Então, meus irmãos, quem foi Nimrod? A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, né? Quem foi Nimrod? Próximo pontinho, ó, tem a negrito, né? Quem foi Nimrod? E olha o próximo ponto. Foi o bisneto de Noé, possivelmente chamado também de Sargão da Acádia. Eu até deixei em negrito aí, né? Sargão da Acádia. Como o Dr. Thomas L. Constable
do Dallas Theological Seminary, comenta: é possível que Sargão da Acádia, o qual muitos historiadores antigos afirmam ter sido o primeiro rei da Babilônia, possa ser Nimrod, cujo nome significa devemos nos rebelar. Então, meus irmãos, eu trouxe até um slide simples aqui. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, né, por conta até do horário. Eu vou tentar apagar a luz aqui. Tem essa foto aqui, mesmo assim não ficou muito bom, mas depois vocês podem dar uma olhada, né? Depois, se vocês quiserem vir até o computador aqui, dá para dar uma olhada. Tem aqui essa primeira foto, né? Isso daqui é o bolso desse Sargão da Acádia. Dá para ver pelo menos um pouquinho? Assim, bem de leve? Dá para ver, né? Por conta do horário não fica muito bom. Mas aquilo lá é o busto dele, né? É o busto desse Sargão da Acádia, né? Isso daí foi encontrado há muitos e muitos anos, né? Então isso daí eles têm isso daí mesmo, né? Tem isso daí guardado. Então é o busto dele. E como esse doutor Thomas L. Constable, ele diz aí, né, que possivelmente aqueles que dizem ser o primeiro rei, né, o primeiro rei da Babilônia, seja Nimrod. Porque os historiadores dizem que o primeiro rei babilônico foi Sargão da Acádia. Mas a Bíblia diz o quê? Que quem iniciou o reino da Babilônia foi Nimrod. Certo? Como a gente leu aqui em Gênesis 10, né? A gente vê, ó, Gênesis capítulo 10, versículo de número 10, diz assim, ó, o princípio do seu reinado foi Babel, né? Então, Babel é o quê? É a Babilônia, certo? A Babilônia é Babel. Então, aqui na palavra diz que quem iniciou Babel foi Nimrod. Mas os historiadores dizem que foi Sargão da Acádia. Mas aí, meus irmãos, o que a gente pode entender? Que eles podem, e eles provavelmente são a mesma pessoa. O primeiro rei babilônico e Nimrod é a mesma pessoa. Pode perguntar. Exatamente. Muito provavelmente, minha irmã, muito provavelmente eles são a mesma pessoa. Exatamente. E olha o próximo ponto, ó, diz aí, ó, nos tempos antigos, muitas pessoas tinham mais do que um nome. Então aqui, para a gente poder defender que os dois são a mesma pessoa. Nos tempos antigos, muitas pessoas tinham mais do que um nome. Em hebraico, existe a palavra Nimrod, como está escrito aí, que está relacionada à rebeldia. Nimrod seria um nome relacionado a ser rebelde. É por isso que muitos comentaristas acreditam que esse Nimrod das Escrituras provavelmente não se chamava originariamente Nimrod, pois qual mãe daria a seu filho o nome de rebelde? E realmente, né? Então, assim, o nome Nimrod significa o quê? Devemos nos rebelar. É isso que significa Nimrod. Então, provavelmente, né, aí é que a gente pode trazer esse entendimento, provavelmente o nome dele não era Nimrod. O nome dele não era Nimrod. Isso foi um nome dado para ele, por quê? Porque ele era um rebelde. Entende? Então a gente vê que várias vezes, né, dentro da palavra até, a gente vai vendo que acontece esse tipo de coisa. E realmente uma mãe não iria, né, independente do local do mundo, uma mãe não focaria em colocar o nome do seu filho de rebelde, né? Imagina aí, a gente nasce, né, o seu filho nasce e fala assim, esse daqui vai ser o rebelde, né? Rebelde da Silva, né? Não tem como, não é verdade? Oi? Poderia ser como um apelido. Poderia ser como um apelido. Nimrod pode ser um apelido dele. E no passado, meus irmãos, nós vemos que era muito comum as pessoas receberem outro nome, né? Exatamente, um ótimo exemplo, né? E era um nome que muitas vezes poderia ser dado pela sociedade, poderia ser dado por si mesmo. As pessoas antigamente, né, naquela época, tinham o costume muitas vezes de mudar o próprio nome. Eles mudavam o próprio nome por conta própria, né? Não tinham que pagar nada, né, não devia nada para ninguém, né? Igual hoje, por exemplo, né? Então acontecia isso, poderia acontecer isso, né? Então, eles poderiam, né, mudar o nome, né? A própria sociedade, aqueles que estão em volta dele, poderia, né, dar um outro nome para eles.
Ou até mesmo os historiadores, né? Os historiadores futuros poderiam mudar o nome das pessoas para poder entender quem elas eram, entende? Então isso acontece muito, 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 muito. Aconteceu muito na história, né? Sempre aconteceu isso, né? Para poder expressar aquilo que a pessoa viveu ou representar a vida dela, muitas vezes era mudado o nome das pessoas, né? E aí existem muitos casos de pessoas que tiveram os nomes mudados até próprio na Bíblia, né? A irmã até citou, né? Então, aí depende da tradução, mas é o mesmo nome. Lia e Leia é o mesmo nome. É. A tradução muitas vezes muda, né? Põe, algumas traduções está Lia, outras Leia, mas no hebraico é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, por exemplo, Abrão para Abraão é outro nome, entende? Muda as letras, né, hebraicas não são as mesmas. Jacó para Israel, como a irmã trouxe, né? Muitos homens e mulheres sofreram essas mudanças de nome, né? Sarai para Sara, né? Foi uma outra mudança também. Até mesmo a gente vê lá no Novo Testamento, né, que Paulo, ele para de ser chamado de Paulo, né, para de ser chamado de Saulo e começa a ser chamado de Paulo, por mais que seja o mesmo nome, né? Saulo está numa língua e Paulo está em outra, né? É o mesmo nome, mas eles chamam de forma diferente, né? Saulo e Paulo são, tem uma diferença quando você vai falar, né? Tem a diferença fonética na fala. Muito bom, né? Noemi, né? A gente vê lá no livro de Ruth, né? Ela muda o próprio nome, né? Ela se chama de Mara, porque ela estava amarga por conta da perca, né? Dos filhos e do esposo, né? É um ótimo, né? Uma ótima visão também. Ó. Ela mesma mudou o próprio nome dela. Tá vendo? Então é algo comum de se acontecer, né? Acontecia muitas vezes. Então, meus irmãos, provavelmente aqui, né? Muito provavelmente, Sargão de Acádia e Nimrod sejam a mesma pessoa, o primeiro rei da Babilônia, ok? Então, olha o próximo pontinho na nossa folha, ó. Se esse homem ficou conhecido como Nimrod, ou seja, como rebelde, provavelmente sua mãe não deu esse nome a ele. Sua vida deve ter sido cheia de rebeliões. E é realmente isso que acontece, né? A vida de Nimrod foi uma vida cheia de rebeliões, né? Ele realmente foi um rebelde, né? E a gente consegue entender e enxergar isso. Ele foi um rebelde. A Bíblia fala sobre ele, né? Mais de uma vez, como a gente vê aqui, né? Tanto em Gênesis 10 como Gênesis 11, né? Nós temos aí falando, né? De certa forma, né? Principalmente em Gênesis 10. Gênesis 10 nós vemos uma apresentação aqui, uma breve apresentação sobre Nimrod, né, sobre a vida de Nimrod, falando um pouco sobre a vida dele, né, falando um pouco sobre o que ele fez. E principalmente no versículo de número 8, meus irmãos, aqui de Gênesis 10, nós vemos que Nimrod ele começou a ser poderoso na terra, né? A palavra nos diz aí, né? Cuxi gerou a Nimrod, né? Então, Cuxi foi pai de Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Então Nimrod ele começou a ser poderoso na terra. Então ele começou a ter poder sobre a terra, né? Poder ali na terra. Então, o próximo pontinho na nossa folha diz assim, ó: quando aconteceu o dilúvio, tudo acabou. Na terra ficaram só Noé e seus filhos. Após isso, né, os seus filhos tiveram filhos, e aí vieram os netos e bisnetos, e assim sucessivamente, né? Mas quem começou a mandar? A governar? Havia governo? Quem foi o primeiro rei depois do dilúvio? Quem foi o primeiro a juntar debaixo de si pessoas em quem dominava? Nimrod. Nimrod foi o primeiro a fazer isso. Então, né, quando o dilúvio acabou ali, né, começou a popular novamente a terra, né? Começou a se, né, encher de pessoas novamente a terra. E quem que foi o primeiro rei? Né, talvez a gente nunca parou para analisar isso, né? De onde que surgiram os reinos novamente, né? De onde que vieram os reinos novamente? Por que existem tantos reinos, né? A gente entende a partir daqui. O primeiro rei após o dilúvio, o que tudo indica, foi Nimrod, né? A palavra até nos traz que ele foi poderoso, né, na terra. Então ele provavelmente foi o primeiro rei, né, após o dilúvio, né? O primeiro a governar após o dilúvio, né? O primeiro a juntar pessoas debaixo de si, né, para dominar pessoas. Ele provavelmente foi a primeira pessoa a fazer isso,
Ok? Alguma pergunta? Não? Então, continuando aqui, ó. Só para a gente frisar isso, né? Segundo a história, segundo os historiadores, foi o tal Sargão de Acádia que fundou Babel, certo? Que foi o fundador de Babel, que foi o fundador de Nínive, que foi o fundador de Reobote-ir, né, de Calá e de Rezém. Os historiadores dizem que foi Sargão de Acádia, né, que ele foi o fundador das maiores e mais terríveis cidades da antiguidade. E é muito interessante, meus irmãos, que a figura desse homem, né, de Sargão de Acádia, e a fundação dessas cidades, né, estejam atreladas. As mesmas cidades que a Bíblia diz que Nimrod iniciou, os historiadores dizem que foi Sargão de Acádia. Está vendo que interessante? As coisas batem muito, né? A ideia bate muito. Nínive, Babilônia, né? Quer dizer, Nínive, Babel, né, que é a Babilônia, né, as outras cidades como Reobote-ir, entre outras, né, diz aqui que foi Sargão de Acádia, né, os historiadores. Mas nós vemos o quê? Que a Bíblia diz que foi Nimrod. Então, outra coisa que nos mostra aí, né, que muito parece ser a mesma pessoa, né? Parece muito ser a mesma pessoa. Historiadores chamam de Sargão de Acádia, a palavra de Deus nos diz que foi Nimrod. E por que isso é importante? Por que é importante a gente entender isso? Porque Nimrod fundou Babel, né, para nós, dentro da Bíblia. E nesse contexto, fundando Babel, ele fundou a própria Babilônia. Ele iniciou a própria Babilônia. Que segundo aqui o versículo de número 10, né, que nós vemos aí em Gênesis capítulo 10 também, foi o princípio do seu reino. Né? Babel e Babilônia é a mesma coisa. Ok, irmãos? Quando nós pensamos em Babel, é a mesma coisa que Babilônia. Então, o reino da Babilônia é Babel. É a mesma coisa, é o mesmo local, né? Tudo está atrelado. Oi? A Babilônia era como se fosse um país, exatamente, era um governo, né? Não chegava a ser um... era um país, para a gente poder entender, né? Era um governo que primeiramente se iniciou naquele local ali, né? Mas ele foi tomando, né, muitas áreas, né? Então se tornou um grande governo, assim como foi Roma no tempo de Jesus. Uhum. A Torre de Babel foi uma torre feita ali na Babilônia. Né, aquela torre, aquele zigurate, lembra que a gente chegou a falar, né? Aquele zigurate que era uma torre que eles foram construindo, né? A gente até fez o desenho, exatamente, né? Então, para a gente poder entender, né? Os historiadores, Sargão de Acádia, a palavra nos mostra que foi Babel, que foi Nimrod, perdão. Então, meus irmãos, né, a gente vê aí que tanto de um quanto de outro, o princípio do reino deles foi o mesmo. Né, foi o mesmo. Nínive, Babel, né, tudo isso ali, né, foi o princípio do reino deles. Né? Então, meus irmãos, a Babilônia foi um dos maiores, né, um dos maiores impérios da antiguidade, né? A gente para analisar os maiores impérios que a antiguidade teve, né? Essas épocas ali, né? Muito antes de Cristo. Os maiores impérios foi, né, a da Babilônia, da Assíria, o Império Persa, o Império Grego. Né? Todos esses foram os maiores impérios da época. Né? Sempre um império surgia, começava a tomar conta assim, de grande parte do mundo, né? E depois ele caía e outro império surgia acima dele, né? Isso aconteceu por várias e várias e várias vezes, né? Várias e várias vezes isso foi acontecendo. E aí nós chegamos aí no próximo pontinho que diz assim, ó. Nimrod foi um dos mais poderosos da antiguidade e o primeiro rei poderoso após o dilúvio. Então esse ponto é um ponto muito importante aí. E isso, meus irmãos, eu não falo com base apenas no texto bíblico, mas também com base nos textos extra-bíblicos. Né? Tem textos extra-bíblicos que falam sobre que Nimrod era filho de Cuxi, né? Que foi filho de Cã, filho de Noé. Ou seja, né, segundo a tradição extra-bíblica também, né, além da Bíblia, né, outros textos fora da Bíblia, né, aí da história geral, né, diz aí também que Nimrod ele foi o bisneto de Noé. Né? Isso não está escrito só na Bíblia, não. Okay? Isso está escrito fora da Bíblia também. Né? Em relatos extra-bíblicos diz isso também, que ele foi aí bisneto de Noé. E a história desse homem, né, de Nimrod, a gente vê que para aqui.
né? Na Bíblia para aqui, não fala mais sobre Nimrod. Mas existem muitos relatos extra-bíblicos, né? Relatos babilônicos, né? Que estão escritos em tábuas que a gente consegue encontrar aí, né? Hoje em grandes museus do mundo afora, né? Que falam ainda sobre Nimrod, sobre a vida dele, como que foi. Né? E é muito interessante de a gente analisar, porque é principalmente por esses relatos extra-bíblicos que a gente consegue entender de onde surgiram todas as religiões do mundo. É muito desse ponto que a gente consegue entender de onde surgiram tantas e tantas religiões. Gênesis 10:8 diz que ele era poderoso na terra, né? Isso também é relatado nos próprios livros da antiguidade. Livros extra-bíblicos, né, dizem que Nimrod, né, ele foi poderoso. Né, ele foi muito poderoso. Ele foi poderoso dentro de toda a terra. Né? E isso tudo sempre relacionando Nimrod ao quê? A Babilônia. A história da religião babilônica, sempre voltado para isso, sempre focado nisso, né? Sempre trazendo para essa ideia, para este mundo. E a religião babilônica, o que foi essa religião? Né? Meus irmãos, a religião babilônica, ela permeou, né? Ela esteve presente na história de Israel, por basicamente toda a história de Israel. Até quando chega em Jesus, a religião babilônica ainda estava presente na religião israelita. Então a religião babilônica fez realmente, né, criou um triplex na cabeça dos israelitas. Né? Os israelitas realmente ouviam e deram muito local, né, para a religião babilônica. E eu vou falar mais sobre ela, né? A gente vai entender de onde que ela saiu aí. Mas uma coisa a gente precisa analisar, né? A palavra, ela fala por si mesma, né? E ela de Gênesis Apocalipse, ela fala por si, né? Provavelmente não. Nós vemos lá em Apocalipse que o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo ali, ele traz algumas coisas para João em Apocalipse, né? E lá em Apocalipse, né, Jesus, ele diz para João que a Babilônia era a mãe das meretrizes, né? A gente lê lá em Apocalipse que Jesus diz, né, para João que a Babilônia é a mãe das meretrizes, né, das abominações da terra. Né? Em outras palavras, a Babilônia é a mãe de todas as falsas religiões. É da Babilônia que surgiram as religiões do mundo. As falsas religiões, todas elas surgiram na Babilônia, debaixo do reinado de Nimrod. E a gente consegue ver isso, e a gente vai ver isso bem atentamente hoje, né? Então, a Babilônia é a mãe de todas as falsas religiões, das religiões que perseguem os filhos de Deus, né? Tanto faz que a grande meretriz que nós vemos falar lá em Apocalipse 21 ou 22, não me recordo agora, mas que nós vemos lá, né, quando se diz sobre a grande meretriz, eu vou até dar uma olhada aqui para me falar corretamente para os irmãos. Lá em Apocalipse vai falar sobre a grande meretriz. Depois eu vou procurar mais especificamente aqui, que eu não estou achando agora, meus irmãos. Mas até o final da aula eu encontro aqui. Mas lá em Apocalipse vai falar, né, que a Babilônia é a mãe das meretrizes, né, das abominações da terra, né, a mãe de todas as falsas religiões, daqueles que perseguem os filhos de Deus, né, ela é a grande meretriz, a prostituta, né. Então vai falar isso lá em Apocalipse. Jesus vai falar isso, né, trazendo para João lá. Por isso que ao estudarmos aqui o Pentateuco, né, estudarmos a palavra, é importante a gente conhecer a religião babilônica e as origens dela, né? Deixa eu ver, irmã. 17:5. Exatamente, todo o capítulo 17 vai falar aí a descrição da grande meretriz, né? Apocalipse, capítulo de número 17, vai falar a descrição da grande meretriz, né? Da grande prostituta, né? Está falando aí, todo o capítulo 17 de Apocalipse fala da Babilônia. Jesus está trazendo para João aqui falando sobre a Babilônia, entende? Então ele vai falar, né? O versículo 15, né? Babilônia,
a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tá vendo? Então aí a gente vê aquilo que eu acabei de citar, né? Então a gente vê que realmente a Babilônia foi totalmente, né, perdão a palavra, né, mas é uma realidade, foi uma desgraça para o mundo antigo e uma desgraça para tudo que aconteceu depois daquilo, né? Realmente a Babilônia fez um mal danado para o todo, né? Mas desde quando o pecado entrou no mundo, a gente não imaginaria que fosse menos pior do que isso, né? Uhum. Exatamente. Exatamente isso. É a mãe de tudo que surgiu assim. Tudo que tem a ver com a prostituição surgiu ali na Babilônia, né? A mãe das grandes meretrizes, toda essa ideia aí surgiu na Babilônia. Tudo isso, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Uhum, uhum, uhum. Exatamente. Ela foi aquela que desviou e a queda dela vai ser grande, né? Mas nós vemos que ela ainda tem poder sobre este mundo, né? Mas a queda dela vai ser grande ainda, né? Até o final do tempo vai estar, né? Aquilo que a Babilônia, né, trouxe lá na época de Nimrod, que Nimrod trouxe, a ideia de Nimrod permeia até hoje, né? E a gente vai entender qual que é toda essa ideia que ele trouxe, né? Então, quando nós estudamos, meus irmãos, os livros aí da tradição da religião babilônica, e pesquisamos esses livros mais antigos, né, dos judeus, no quais eles descreviam seu próprio conhecimento da história, nós chegamos em vários e vários livros. E tem um livro que é muito conhecido, que você pode ter em mãos ele, né? Ele é bem carinho, né? Ele é um livro bem caro, que é do Flávio Josefo, né? Flávio Josefo, por exemplo, ele fala muita coisa, né? Ele foi um historiador de 300 antes de Cristo, né? Ele tem vários e vários livros assim. Aí ele tem livros aí como a História dos Hebreus, por exemplo, que é um livro dessa grossura aqui, que você pode comprar. Mas muitas vezes a gente vai pagar aí 400, 500, 800 reais num livro desse, entende? Mas assim, né? Para mim, Felipe, vale a pena dividir 10 vezes no cartão. Porque é a minha praia, né? É algo que eu amo muito e é a maneira como eu creio que Deus tem me chamado a servir a igreja, né? Então, Flávio José, ele tem muitos livros, né? Ele era um historiador romano, né? Ele era romano, mas de descendência judaica, né? Então, agora eu não me recordo, eu acho que a mãe dele era judia, o pai dele era romano, eles se casaram e tiveram ele, então ele tinha dupla cidadania, né? Mas ele tinha todas as regalias que um romano teve, né? E Flávio Josefo, né, ele, por exemplo, ele vai falar que os talmudes babilônicos, né, eu vou até escrever aqui, porque eu não sei se eu escrevi em algum momento aí, né, talmudes, os talmudes, né, os talmudes eram o quê? Eram placas, né, placas de barro, né, um barro que se tornava um concreto de tão duro que ficava, né, que tinham escrito as coisas, né, era a maneira que eles escreviam na época, né. Então os babilônicos eles tinham vários talmudes, né, como era conhecido aí, assim como os egípcios tinham os pergaminhos, né, que a gente vê aqueles pergaminhos que eles tinham, né, os babilônicos eles usavam esses talmudes, que aí se tornavam grandes livros, né? Que eles contavam as histórias deles, né? E Flávio Josefo, ele diz aí que os talmudes babilônicos, né, escritos ali até pelos próprios judeus, né? Os próprios judeus escreveram talmudes, né? Eles escreveram talmudes quando eles estavam ali no exílio, né? Ou até quando eles estavam para sair do exílio, né? Eles escreveram algumas coisas, eles trouxeram algumas ideias ali, né? E em alguns Talmudes nós vemos que eles relatam um pouco a origem e o fundamento da religião babilônica. Então nós encontramos nesses Talmudes, né? A gente pode pegar aí mais ou menos a ideia, quando a gente pensa, né, num Talmud, a gente pode pegar mais ideia de quando Moisés ele desce com aquelas placas, né, onde estavam escritos os 10 mandamentos, né? É mais ou menos essa ideia, os Talmudes, né? Algumas placas gigantescas com escritos, né? E ali, muitos Talmudes a gente encontra, né, explicando da onde se originalizou a religião babilônica, onde ela surgiu, como aconteceu tudo isso, né? Relata algumas coisas sobre, né? E esses relatos, durante toda a história, né, que eles foram tendo, que eles foram feitos,
esses relatos, né, eles entraram em contato com o povo de Deus, né? Israel teve contato com esses relatos da religião babilônica, de onde surgiu. E, meus irmãos, por incrível que pareça, né, levou o povo de Deus para muito longe de Deus. Porque os israelitas abraçaram a religião babilônica. Eles abraçaram, e eu vou mostrar para os irmãos ainda hoje, à luz da palavra, como os israelitas, dentro do próprio templo, estavam adorando os deuses babilônicos. Antes de irem para o cativeiro, a gente vai ver isso à luz da palavra. A Bíblia nos mostra com os nomes dos próprios deuses babilônicos, como os babilônicos estavam adorando, como os israelitas estavam adorando aos deuses babilônicos. Então a gente vê que eles tiveram um contato, né? E isso levou Israel para muito longe de Deus. Levou Israel para uma distância gigante de Deus mesmo, né? Exatamente. Muito errado. Estava desagradando muito a Deus. E a gente vai olhar isso hoje, à luz da Bíblia, né? Como eles estavam desagradando a Deus ao ponto deles irem para o cativeiro babilônico, né? E a gente vai citar um pouco disso. Então vamos entender um pouco melhor, ó. Entendendo um pouco melhor aqui, ó. Existe um Talmud, meus irmãos, né? Um Talmud, um dos livros do grande Talmud babilônico, que é chamado de Erudim, né? Então existe aí o Erudim, né? Erudim. Depois você pode pesquisar aí na internet, né? Erudim, que ele é um dos grandes Talmudes babilônicos, né? Que é o ajuntamento de vários Talmudes que se tornou um livro, né? Um livrão, né? Um livrão chamado Erudim, que é o ajuntamento, né? Ali é o Erudim. E ele se chama Erudim 53A, que foi o nome dado a ele, certo? 53A. Nesse livro, né, que é o Erudim 53A, diz o seguinte, diz da seguinte maneira, está escrito isso lá nele, assim, ó. Deixa eu só encontrar aqui. Nimrod foi chamado dessa forma porque incitou todo mundo a se rebelar. Nimrod, né? Se rebelar, a palavra rebelar significa Nimrod, certo? Então Nimrod foi chamado dessa forma porque ensinou todo mundo a se rebelar, Nimrod, contra a sua soberania, a soberania de Deus. Então tá vendo? O Talmud 53A, né? O Erudim 53A está escrito dessa forma, né? Que Nimrod foi chamado dessa forma porque incitou todo mundo a se rebelar contra a soberania de Deus. Tá vendo? Então eles escrevem isso em um dos Talmudes babilônicos, eles escrevem sobre isso, né? Que o nome dele foi dado dessa forma, ele se chamou Nimrod porque ele chamou pessoas a se rebelarem contra Deus. Então Nimrod, né, se chamou Nimrod a se rebelarem contra Deus. Então em hebraico a palavra Nimrod tem a ver com o nome de Nimrod. Então aí fica parecendo que é um jogo de palavras, né? Nimrod chamou Nimrod, né, para se rebelar contra Deus, né? Então aquele que se rebela, né, o rebelde, foi chamado dessa forma porque ensinou todo mundo a se rebelar contra Deus. Tá vendo? Parece que é um jogo de palavras, né? O rebelador chamou a rebelar, né? Mais ou menos essa ideia aí que está escrito no Erudim 53A. Então em hebraico, né, a palavra Nimrod tem a ver com o nome Nimrod, como eu acabei de dizer, né? Ou seja, ele foi chamado Nimrod, ele foi chamado de rebelde, porque ele levou as outras pessoas a se rebelarem contra a soberania divina, né? É isso que ele fez. Essa foi a vida de Nimrod, né? Uma vida de rebeldia, de rebelação contra o próprio Deus, né? Levando todo mundo a ir para longe de Deus. Ó, o próximo pontinho na nossa folha, diz assim, ó. Nimrod era um líder dos descendentes de Cã. Essa geração estava debaixo de maldição, afastada do Senhor. E por que eles ficaram afastados do Senhor? A gente vê, né, que quando Noé, né, eles saíram da arca, né, Noé ele se embriagou, né, ele ficou nu dentro da sua própria tenda. Aí o que Cã fez? Cã foi lá, viu a nudez de seu pai, veio até os seus irmãos e zombou do seu pai. Lá, o nosso pai está bêbado dentro da tenda dele, né?
E eu vi ele lá bêbado e pelado, vamos lá rir dele. Mas a gente vê que Sem e Jafé fizeram o quê? Eles foram lá com os olhos fechados, olhando para trás assim, né? Com a cabeça, né, virada, com os olhos fechados, e cobriram a nudez do seu pai. Né? Aí quando Noé, né, ele voltou ali, né, voltou a ficar são após a sua, né, sua embriaguez ali, o que ele fez? Ele amaldiçoou Cã, né, e ele abençoou Jafé e Sem. Né? Então tudo isso a gente viu ali na palavra. Um pouco antes disso daqui a gente vê isso acontecer. Né? A gente vê isso daí acontecendo, principalmente no capítulo de número 9 de Gênesis, né? Versículo de número 25, ó, capítulo de Gênesis 9, versículo de número 25, diz assim, ó: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E depois ele diz, ó, e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Tá vendo? Então, né, a parte que veio de Cã, Noé amaldiçoou, os outros filhos ele abençoou, né, por conta daquilo que ele fez contra o próprio pai naquele momento. Então, eles estavam, né, a geração de Cã, de Cush, de Nimrod, era uma geração que estava debaixo de maldição, né, estava afastada do Senhor. Eles se afastaram realmente do Senhor. E o pontinho continua dizendo assim, ó: neste tempo, ele e seus descendentes construíram um zigurate com rapidez. Essa torre, segundo a tradição bíblica, ficou conhecida como a Torre de Babel. Então nós vemos, meus irmãos, né, que Nimrod, quando a Torre de Babel foi construída, ele estava lá. É ele que trouxe a ideia. Então quando a gente olha aí, né, quando nós vemos aí falando no capítulo 11, né, eia, desçamos, né, e construamos uma torre, né, e nós iremos habitar nela, né, vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem, né, os tijolos servirão de pedra, o betume de argamassa, né, edifiquemos, né, o nosso nome será célebre, né, tudo isso que eles vão falando aí, são como se fossem falas do próprio Nimrod. Okay? É ele que levou todo mundo a construir o zigurate, né? E só para a gente poder, né, se recordar aí, o que era o zigurate, né? Era uma construção que ela era feita dessa maneira, né? Ela era feita desta maneira aqui, os zigurates, né? Parece um bolo de casamento, né? Ela ia sendo construída dessa maneira aqui, né? E aí aqui tinha uma porta de entrada no zigurate, né? Tinha entrada, né? E tinha as suas janelas, né, espalhadas por ele. Né? E lá em cima, a religião babilônica diz, né, que lá em cima era onde os deuses desciam, se encontravam com os homens, dançavam com os homens, bebiam com os homens, se relacionavam sexualmente com os homens. Né? A religião babilônica diz isso. Né? Então, eles queriam construir um zigurate, né? Queriam construir aí uma grande torre, né? Ficou conhecida como a Torre de Babel, né? Eles começaram a construir ali porque eles queriam chegar até os céus, né? Ficar mais perto daquilo que eles estavam começando ali, que é aquela religião que eles começariam a criar a partir daquele momento, né? Então, meus irmãos, o foco deles era o quê? Chegar no céu, né? Versículo de número 4 do capítulo 11 de Gênesis diz assim, ó: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Está vendo? Uma cidade e uma torre. Então tinha uma cidade em volta da torre, né? Então ali estava iniciando, né, o reino babilônico, né? Ali estava se iniciando Babel, a cidade da Babilônia, né? Então vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse era o foco dele, tornar o nome célebre, né? O nome poderoso, e para que eles não fossem espalhados, né? Esse era o foco deles aí. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aí, né? Só deixa eu me encontrar aqui novamente. Que o princípio do reino de Nimrod, né? No capítulo 11 de Gênesis, nós vemos aí que foi ali, né, Babel, onde Nimrod ele deseja reunir toda a humanidade em torno de si mesmo, né? Então, olha o próximo pontinho aí da nossa folha, diz assim, ó: a intenção de Nimrod era
de que essa torre chegasse até o céu, com o argumento de que ninguém mais seria morto pelo dilúvio de novo. Então a gente encontra aí esse argumento, até em relatos extra-bíblicos, né? Eles tinham, de certa forma, medo, né, de vir um outro dilúvio, né, e eles construindo essa grande torre, né, além do nome deles se tornarem célebres, ninguém morreria porque a água não pegaria eles, né? Mais ou menos essa ideia aí também. Continuando aqui. Deus já tinha dito que isso não aconteceria mais. Lembra que Deus já disse para Abraão, né? Para Noé, nunca mais eu enviarei novamente um dilúvio, né? A partir daquele momento, quando o arco, né, da aliança é formado, ele diz isso, né? Mas Nimrod não temia ao Senhor. O povo de Nimrod se manteria unido e seria conhecido por gerações. Esse era o foco de Nimrod. Mas qual que era a ordem de Deus? O que Deus falou para todos? Crescei e multiplicai-vos, não é verdade? Essa era a ordem de Deus, né? Vão, cresçam, se multipliquem, né? Encham a terra, né? Esse era o foco de Deus. Mas o que Nimrod fez? Vamos ficar juntinho e vamos tornar os nossos nomes célebres, né? Então a intenção de Deus era de que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Deus queria que o nome dele fosse conhecido por toda a terra. Por isso que Deus disse, né? Cresceis, multiplicai-vos, né? Vão, né? Encham a terra, né? Por que Deus fez isso? Porque Ele queria que o nome dele fosse conhecido, né? Para que realmente isso acontecesse, né? Para o nome dele ser conhecido em toda a terra, né? Para que não acontecesse o que aconteceu antes do dilúvio, né? Porque antes do dilúvio a gente vê que as pessoas pararam de temer ao nome de Deus, né? E começaram a viver uma vida totalmente depravada, né? Por isso que Deus enviou o dilúvio. E em Babel o que eles queriam fazer? Eles queriam promover a fama e a glória do nosso Deus? Não era isso que eles queriam fazer, né? Eles não queriam promover a fama do nosso Deus. Eles queriam tornar célebre os seus próprios nomes, né? Então nós vemos a motivação por trás do líder deles, né? Por trás da torre, né? E também do coração daquele povo, né? O foco deles era o quê? Eles serem grandes, não Deus ser grande através deles. Então nós vemos o quanto realmente eles estavam longe de Deus, né? Então aqui, meus irmãos, provavelmente não era todo mundo que estava aqui, não. Provavelmente era apenas os filhos de Cã que construíram a torre de Babel. Exatamente, eles eram incrédulos. Uhum. Estavam longe, totalmente longe de Deus. Uhum. Exatamente. Uhum. Incrédulos, exatamente. Não criam em Deus, eram incrédulos. Exatamente. Eles queriam o poder de Deus, eles queriam se tornar os maiorais, né? Os melhores, os grandiosos, né? E a gente vê o que acontece, né? No final das contas, ó. E o próximo pontinho, com a grande estatura da torre, conhecida hoje como a Torre de Babel, Nimrod tornou-se conhecido pela tradição judaica e babilônica como o príncipe dos céus. Então o que acontece, meus irmãos? Eles começaram a construir. Eles construíram, de certa forma, a torre. Eles foram construindo, né? Foram construindo. A palavra não nos mostra aí que eles não construíram, né? A gente vê que eles começaram a construir, eles foram construindo. Só que acontece, chegou um ponto que Deus viu o que eles estavam fazendo, né? Falou assim, não, vou dar um basta aqui. É onde Deus disse, né? Venhamos e desçamos e confundamos as línguas, né, deles. Então eles foram construindo, eles começaram a construir, o que tudo indica, né? E o que acontece? A partir do momento que viram aquilo ali, né, os relatos extras bíblicos nos traz que Nimrod, né, tanto você pode ver aí como eu coloquei, né, tanto na tradição judaica quanto na tradição babilônica, ele ficou conhecido como príncipe dos céus. Okay? Ele ficou conhecido como príncipe dos céus. E isso daí é algo muito importante. É algo muito importante para o continuar da nossa aula. Né? Se você quiser até grifar esse príncipe dos céus, né? Porque isso é importante para o continuar da aula, para a gente poder entender. Porque a partir de agora, aquilo que nós vamos falar, meus irmãos, e aí a gente precisa estar com uma mente muito boa.
aquilo que nós vamos falar, muito daquilo que eu vou trazer agora para vocês são relatos extra-bíblicos, ok? Muito daquilo que a gente vai falar agora são mitologias, né? Mitos babilônicos, né? São mitos aí que o povo de Israel abraçou também, mas que a Babilônia criou essa mitologia, né? Então aquilo que eu vou trazer aqui é uma mitologia que o próprio povo de Israel, de certa forma, ele começou a crer nessa mitologia. Tanto faz que muitos dos nomes que eu vou citar aqui agora, todos os nomes que eu vou citar a partir de agora, estão na Bíblia. Estão na Bíblia, a gente vai ver isso ainda hoje. Então a próxima parte na nossa folha, ó, está escrito aí, ó, o casamento de Nimrod. A Bíblia não fala sobre isso. Ok? A Bíblia não fala sobre isso. Isso que eu vou trazer agora é mitologia babilônica. Ok? Então, o casamento de Nimrod. Segundo essa tradição, pontinho aí na nossa folha, ó, segundo essa tradição e muitos outros estudos históricos e teológicos, o Nimrod, que era filho de Cuxi, acabou se casando com uma mulher chamada Semíramis, o qual era ninguém menos que sua própria mãe, esposa de Cuxi. Então a mitologia babilônica nos conta que Nimrod ele casou com a sua própria mãe, Semíramis, né? Ele casou com a própria mãe. Olha para você ver que loucura, né? É isso que o mito babilônico conta para nós. E meus irmãos, o mito babilônico, né? Ele traz muita coisa que nos faz entender a palavra também, ok? Naquilo que a gente vai ver hoje, tanto em Ezequiel quanto em Jeremias, mais para o final da nossa aula, nos ajuda muito a entender a Bíblia. Muito mesmo, principalmente em Ezequiel e Jeremias. Ajuda demais, demais mesmo. Por isso que a gente tem que ter, a nossa visão tem que ser ampla, a gente tem que entender aquilo que é válido, ok? Muitas vezes aquilo que são relatos extra-bíblicos nos ajuda a entender a Bíblia, né? E aí a gente vai ver. Um mito pode ter sido. Exatamente, tudo era possível. A gente vê, meus irmãos, que um pouco mais para frente, né, na carta que Paulo entrega aos Coríntios, né, a gente vê que na igreja de Corinto estava acontecendo isso, né? Um homem estava fazendo o quê? Estava tendo encontros sexuais com a madrasta, que era a esposa do pai, né, que tudo indica ali, né, que era a mulher de seu pai, e ele estava tendo encontros sexuais com a mulher do próprio pai, né? Então a gente vê que isso daí, infelizmente, é algo que pode vir a ter acontecido, né? Então a gente vê aí que Nimrod ele casou, né? Ele casou com Semíramis, como a gente vê aí, né? Que era sua própria mãe, né? Esposa de Cuxi. E meus irmãos, esse argumento do casamento de Nimrod com Semíramis está em praticamente todos os antigos mitos sobre a religião babilônica. Tudo que a gente vai encontrando sobre a religião babilônica, a mitologia babilônica, fala que Nimrod casou com Semíramis, certo? Fala sobre isso. Fala ali sobre o casamento deles, sobre a nação babilônica, né? Sobre os princípios, né? Do governo, da religião, da história do povo babilônico, né? E ao se casar com essa mulher que era sua mãe, né? Nimrod, ele se auto-intitula a partir daquele momento como Deus Sol. Após o casamento deles, ele se intitula desse jeito. Por quê? Porque Nimrod, ele começou a ser o quê? Ele começou a ser um governante, ele que mandava. Né? Aqui tinha um povo debaixo do mandatário dele, ele escravizava pessoas, a gente vai entender até isso ainda hoje. Né? Então ele se intitulou como Deus Sol. Ele ficou conhecido dessa maneira, né? Como Deus Sol. Dando origem, a partir disso daí, se teve a origem do mito babilônico. A criação da religião babilônica começa aí. A religião babilônica começa a partir de Nimrod, sendo conhecido como Deus Sol. E meus irmãos, tudo quanto é religião que você procurar, você vai encontrar Deus Sol. Tudo onde você procurar. Se você for procurar nessas religiões que nós temos aqui as religiões do México, as religiões do Peru, né, todas as religiões desses povos da Colômbia, vai ter rei sol. Se você procurar na religião chinesa, tem o sol sendo adorado. Na japonesa, tem o sol sendo adorado. Muitas religiões, se não for a grande maioria, adora o sol. Existe adoração ao sol. Os egípcios, né, a gente viu aqui, né, que o sacerdote, né, o pai da esposa de José, ele era o sacerdote do Deus Sol.
né? Ele era sacerdote do Deus Sol, né? Então a gente vê ali que era sacerdote, né? Então nós vemos que todas as religiões do mundo têm um Deus Sol, né? E tudo se iniciou aonde? Se inicia na Babilônia, com Nimrod. Que interessante, né, da gente entender isso, né? E ele se autoproclamou, se auto-intitulou como o Rei Sol e ficou conhecido como o Príncipe dos Céus, tá vendo? E até hoje você vai pegar para ver nas religiões, o príncipe dos céus é quem é o Sol, o Rei Sol, né? A gente vê muito sobre isso em várias e várias religiões, né? E aí o mito babilônico continua dizendo o quê? Ó, que depois de um tempo, né, por causa dessa loucura, né, segundo a tradição babilônica e judaica ali, né, eu vou sempre estar repetindo isso, porque isso não está na Bíblia, né, não é inspirado por Deus, né, isso daí é a tradição de um povo, é um mito, né, pode ser verdade? Pode, mas nós temos como um mito, né, então segundo aí as tradições, né, os mitos ali, o que acontece? Nós vemos que essa religião destruiu o povo de Israel. Para que você tenha uma noção, meus irmãos, essa religião babilônica esteve presente na história de Israel em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a religião babilônica esteve presente em Israel. Em todo o Antigo Testamento. Fez parte dali, né? E o próximo pontinho diz assim, ó, o Pentateuco é a verdade que destrói a mentira que a falsa religião babilônica inculcou na mente dos judeus. É importante que nós conheçamos essa mentira se queremos estudar o Pentateuco. Então o que acontece? Deus utiliza da vida de Moisés para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para o quê? Para de uma vez por todas desmistificar essas mentiras, entende? Porque tinham muitas mentiras. O povo saiu do cativeiro, né? O povo saiu ali do Egito, depois dos 400 anos de escravidão, crendo que a religião babilônica, que a religião egípcia, aquilo era a verdade. Eles saem dali crendo que essa era a verdade. Meus irmãos, eram 2 milhões de pessoas, 400 anos como escravas, né? Eles não tinham nada em mãos sobre a sua própria religião. Eles não tinham nada em mãos. Então o Pentateuco foi o quê? Foi Deus usando a vida de Moisés para mostrar para o povo de Israel da onde eles surgiram e quem era o Deus deles. Entende? Esse era o foco. Então o Pentateuco aqui, quando a gente abre lá em Gênesis 1, a gente olha, né, como tudo começou. Né? A gente fica tentando muitas vezes, nossa, né? Por que será que isso é assim? Por isso será que isso é assim? Moisés, o foco dele não era tentar mostrar para o povo, ó, Deus fez isso desse jeitinho, daquele jeitinho, pontinho, pontinho, porque não tem explicadinho, pontinho, pontinho lá de como tudo começou em Gênesis 1, não tem assim, bem desmistificadinho. O foco era o quê? Era mostrar para o povo, o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, é o Deus de Israel. Esses outros deuses aí são falsos deuses, é uma mentira, é uma enganação. Não creiam nisso que vocês creram por toda a vida, creiam no Deus que tirou vocês do Egito. Sabe por que o povo era tão teimoso? Porque eles ficavam, essa teimosia do povo sempre foi por quê? Porque eles ficavam o quê? Ah, lá no Egito era melhor, né? Os deuses de lá nos ajudavam. Ah, lá no Egito era melhor, porque a gente tinha tudo que a gente queria, de certa forma, né? Mas o que Moisés tentava mostrar? Não, o Egito não era melhor. Os deuses egípcios não é melhor. O que o Deus de Israel tem para vocês, isso sim vai ser o melhor. Calma, a gente vai chegar na terra prometida. Prometida aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Tudo vai dar certo. Entende? Exatamente, né? Lá em Canaã. Exatamente, né? A terra prometida é a terra de Canaã. Murmurando. E aí, meus irmãos, se você parar para analisar, todo o povo, tirando Caleb e Josué, né? Caleb e Josué saiu com o povo lá da terra do Egito, né? E saíram lá do Egito. Todo mundo morreu. De quem saiu do Egito, os únicos que entraram na terra prometida foi Caleb e Josué. O restante morreu. Só aqueles que nasceram, não entrou. Só aqueles que nasceram dentro ali só aqueles que nasceram no deserto que entraram na terra prometida. Mais ninguém. O povo morreu tudo no deserto. Sabe por quê? Porque era um povo chato, xarope. Um povo que reclamão. Todo mundo morreu no deserto. Só Caleb e Josué, que saiu do Egito, que chegou na terra prometida. Desobedeceu. Mas a gente vai voltar para eles de novo, porque senão não vai dar tempo. Ó. Mas então, continuando aqui. Ó.
O Pentateuco é a verdade que destrói essas mentiras. É a verdade que destrói as mentiras que o povo acreditava, né? Então, segundo a tradição aí, né, a tradição, os mitos, né, que trazem aí, agora isso é até um mito judaico, né, diz que Sem ali, né, um dos filhos de Noé, foi quem matou Nimrod. Então, os próprios judeus, na tradição deles, eles dizem que Sem matou Nimrod, certo? A tradição deles ali. É ele que matou Nimrod, né? E assim que Nimrod morreu, após a morte de Nimrod, né, todas as tradições apontam, né, que Nimrod, após ele ser morto, Semíramis, ela estava grávida há pouco tempo. Então Semíramis, né, a mãe engravidou do próprio filho, né? É isso que a tradição diz aí, né? Então Nimrod ele morreu, né? Sem matou a Nimrod, né? O seu tio matou, não, o seu tio avô matou o seu sobrinho, né? E o que acontece? Semíramis ela estava grávida de pouco tempo, né? E todos ficam surpresos, né? Surpresos com a gravidez dela, né? Todo mundo olha e fala assim: nossa, ela está grávida. Só que o que acontece? A tradição diz que ela não engravidou, né? Ela ficou grávida depois da morte de Nimrod, né? Então a tradição diz o quê? Semíramis ficou grávida depois que Nimrod morreu. Aí o que ela fez, né? A tradição diz aí que todo mundo ficou surpreso, né? Como que podia acontecer um negócio desse, né? O marido barra filho dela tinha acabado de morrer e ela ficou grávida. Como que isso aconteceu, né? Aí o que a tradição diz? A tradição diz que a Semíramis falou a seguinte coisa. Ela disse assim, ó: não, ele não morreu. Ele se chamava Príncipe dos Céus, nosso Deus Sol. Quando ele morre, ele volta para o seu lugar. Todas as manhãs ele renasce, acorda para nos aquecer, para nos iluminar, para nos proteger. Enquanto o sol nascer, Nimrod estará conosco. Ele é o Deus Sol. Se um dia o sol não aparecer, então vocês poderão dizer que Nimrod morreu de fato. Eu não estou grávida de qualquer homem, como vocês estão dizendo. Eu estou grávida pelo Espírito do Deus Sol. E a criança que agora está no meu ventre foi concebida pelo poder do Espírito do Deus Sol. A tradição diz isso, que Semíramis falou isso. Ele não está morto, ele vive. E eu fui o quê? Eu estou grávida a partir do quê? A partir do Espírito do Deus Sol. Meus irmãos, para analisar uma coisa. Agora eu preciso que você tenha uma mente muito boa, ok? Se você não entender, você me fala. Isso parece com que história, de certa forma? Com que história? Não parece? Não parece muito? Não parece muito? O diabo ele é mestre em deturpar as coisas, né? É mestre em deturpar as coisas. Porque isso daqui acontece muitos anos antes de Jesus. Muitos anos, milhares de anos antes de Jesus. E ele imita, né? E o diabo ele faz coisas ali que a gente fica assim, que cara, né? O diabo, né? Exatamente. Então olha para você ver o que acontece. O que acontece, né? Jesus, como que Jesus veio ao mundo, né? Jesus ele foi concebido quando Maria ainda era virgem. A palavra nos mostra, Maria era virgem, né? Jesus ele foi concebido através do Espírito Santo, né? Então, de forma sobrenatural, literalmente, de forma sobrenatural, Maria ficou grávida do Filho de Deus. Ela engravidou sem nada, ela era virgem. Ela era virgem. Maria era virgem. E isso é algo incontestável. Se a gente crê em Cristo Jesus, nós devemos entender o quê? Que Maria ela era virgem. Maria ficou virgem o resto da vida? Não ficou virgem o resto da vida, não. A Igreja Católica diz que ela é imaculada por conta disso, né? A virgindade de Maria tem muito esse contexto. Mas não, Jesus teve vários irmãos. A gente vê que Jesus teve vários irmãos. Tanto faz que o livro de Tiago, quem escreve é o quê? Tiago era irmão de Jesus, né? Ele nasceu de Maria. Judas, que escreveu o livro de Judas, né? O livro de Judas lá no finzinho da Bíblia, né? Era irmão de Jesus, ok? Irmão também, né? De Jesus. Então os dois eram irmãos de Jesus, né? Não irmãos. Não coabitou com ela. Até Jesus nascer, não coabitou com ela. Tanto faz que eles não haviam ainda casado quando Maria ficou grávida de Jesus. Então isso daí é uma coisa que a igreja sempre defendeu e sempre tem que defender, a virgindade de Maria quando ela
ela, né, concebeu Jesus, certo? Então, olha para você ver, é muito parecido, né? Ela diz aqui, né, que ela concebeu, no ventre dela foi concebido pelo poder do Espírito do Deus Sol, né? É algo que, né, nos lembra um pouco. Então, olha o próximo pontinho aí, ó. Só para me falar uma coisa, né? Só para me retornar. E isso que eu estou dizendo aqui, que essa fala de Semíramis que eu trouxe, não está na Bíblia, ok? Isso daí são mitologias babilônicas. Relatos, exatamente. Agora, ó, próximo pontinho aí na nossa folha. Ó, Semíramis se torna símbolo de grande poder e autoridade. Então, após isso, ela falar que ela estava concebendo, né, do Deus Sol, do Espírito do Deus Sol, ela se torna símbolo de grande poder e autoridade. Em todo o contexto babilônico, ela é chamada de a Rainha da Liberdade. Ok? Ela é conhecida, ela começa a ficar conhecida como a Rainha da Liberdade. Meus irmãos, e aí começou a aparecer algumas coisas, né? E é aqui que tudo indica que se torna, que se inicia o feminismo no mundo, ok? É a partir de Semíramis que tudo indica que o feminismo se iniciou no mundo. A Rainha da Liberdade. Tudo que a gente encontra hoje, falando sobre liberdade, você vai ver o quê? A estátua de uma mulher, não é verdade? A gente vê muito sobre isso. E a maioria das fotos que nós encontramos é sempre uma mulher com um dos seios à mostra. Se você parar para analisar, por exemplo, está difícil de ver, né? Depois você pode chegar aqui pertinho e ver. Aqui embaixo do sargão de Acádio, o que tem? Tem uma foto Revolução Francesa, perdão. Revolução Francesa. E dos retratos, né, um dos quadros pintados que mais traz esse ímpeto da Revolução Francesa é o quê? É uma mulher, né, como a gente vê ali, é uma mulher segurando a bandeira, né, da liberdade francesa, onde ela está com um dos seios de fora, né? Ali no meio, a gente tem uma estátua grega. Tá vendo? Tem uma estátua grega ali no meio. E aquela estátua é uma estátua grega com a mesma ideia. E aquela estátua traz a mesma ideia de liberdade. Aquela ali é Afrodite. Né? Afrodite, que é uma das deusas, né, gregas. Né? E se você parar para analisar, ela está com os seios de fora. Trazendo uma ideia da liberdade feminista. Né? Se você for, hoje em dia, lá em São Paulo, vai ter lá uma passeata LGBT ou uma passeata feminista. O que as mulheres fazem? Elas colocam os peitos para fora. Não é verdade? Elas têm esse costume agora, por quê? Para mostrar a liberdade feminina. A própria estátua da liberdade, né? A estátua da liberdade, ela traz o quê? A ideia da liberdade, né? A intenção, né? A visão da liberdade, aquela que está lá em Nova York. E ela não é a original. A original está na França, meus irmãos. A original está na França. A estátua da liberdade que está lá nos Estados Unidos, foi a própria França que fez uma outra estátua e deu de presente para os franceses, né? Para os americanos. Né? Eu vou até voltar a falar sobre isso. Então, não imagina que essa liberdade, né, seja uma boa liberdade, não. Aqui a gente não está falando de uma santa liberdade, né? A rainha da liberdade aqui, né, que ela foi intitulada, Semíramis, né? Não é uma liberdade boa, né? Uma liberdade que nós vivemos em Cristo Jesus, né? Mas a liberdade que nós vemos aqui é uma liberdade de uma independência de Deus, entende? Independe de Deus. Né? Deus não faz parte da vida. Então é essa liberdade que é a mesma liberdade pregada até hoje por esse povo. Para este povo de hoje, o que é liberdade? É não viver para um Deus. É não viver escravo de uma religião. Está vendo, meus irmãos? Nada é novo. Nada dessas coisas é novo para nós. Nem um pouco novo. Né? Então isso daí é o quê? Uma espécie de feminismo da antiguidade, né? O tipo de gente que diz assim, ó, nós queremos a liberdade porque estamos debaixo da opressão dos homens, de Deus e do machismo bíblico. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Isso se inicia lá com Semíramis, há mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Muito mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Isso não é de hoje. E o grande símbolo da liberdade na antiguidade era Semíramis. Era ela. Ela era o símbolo da liberdade, né? A rainha da liberdade. E isso se mantém até hoje. Essas ideias se mantêm até hoje. Então, meus irmãos, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, de 5 minutinhos certinho hoje. Vamos bater os 5 minutos, porque tem bastante coisa aí para me trazer para os irmãos ainda. Meus irmãos, retornando aqui para a nossa aula. Então, a gente já entendeu aí, né, algumas coisas. Então, nós vemos aí que
que o Nimrod ele ficou conhecido como Deus Sol, né? Entendemos aí que a sua mãe barra esposa depois ficou conhecida e chamada de Rainha da Liberdade, por exemplo, né? Ela ficou conhecida dessa maneira. Ela se tornou um grande símbolo do feminismo na antiguidade, né? E né, ela se tornou aí um grande símbolo da liberdade, né? Aí, na antiguidade, tudo isso foi sempre voltado para Semíramis, né? E aí a próxima parte da nossa folha, o avanço da religião. O próximo pontinho diz assim: após tudo isso acontecer, né, após Semíramis ser conhecida assim, após Nimrod ser conhecido assim, a religião babilônica começou a se alastrar, foi avançando, né? E o pontinho diz assim, ó: à medida que a religião avança, o nome de Semíramis e de Nimrod mudam, mas sempre vemos a ideia da mulher como símbolo de poder, da libertação e da liberdade. E aí, como eu disse, né? Por exemplo, a Estátua da Liberdade, né? Eu disse que a original está na França, lá em Paris, né? Os franceses, eles fizeram uma réplica dela em um tamanho gigantesco. Então, a Estátua da Liberdade que está nos Estados Unidos é maior do que a que está na França, mesmo sendo uma réplica, ok? Então, a gente tem essa estátua lá, né, colocaram lá em Nova York, onde ela acabou ficando mais conhecida do que a original que está lá na França, né? Ninguém nem muitas vezes sabe que tinha uma lá na França, mas tem, que é igualzinho. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para as origens dessa estátua, por exemplo, né, a estátua da Liberdade, né, que agora está um pouco melhor de ver, né, a gente sabe que é essa daqui. Quando nós olhamos para as origens da Estátua da Liberdade, por exemplo, no que se refere aos contornos da roupa, né, ao braço estendido, né, aos seios ali de certa forma mostra, o que temos por trás deste ícone é o que? É uma evocação da história passada. Tudo que você for procurar de estátua na antiguidade, sempre vai ter mulheres com os seios de fora, demonstrando de certa forma o poder, o ímpeto, entende? Algo assim, sempre o corpo e o poder feminino sempre à mostra ali de alguma forma. E isso nos recorda muito a história passada, ligada à liberdade, à libertação, né? Ligada a quem? A rainha da liberdade, né? Como era chamada Semíramis, né? Então, a independência que nasce na religião babilônica, fundamentada no quê? Na independência do seu próprio Deus. Que era quem? Que era Nimrod. Ele era independente, né? Ele sempre foi independente. Nimrod, ele viveu uma independência. Então, tudo que vem dessas religiões, a gente vê independência. Você pegar para ver a religião grega, religião persa, religião egípcias, né? Tudo isso daí, quando a gente olha para Zeus, quando a gente olha para os outros deuses, a gente sempre pensa no quê? A gente vê que os deuses, cada um vive de uma forma, né? Muitas vezes eles se encontram, tem hora que eles saem na mão, né? Porque um faz alguma coisa errada para o outro. Muitas vezes eles traem, né? Um deus fica com a mulher do outro deus, um deus fica com a mulher do outro, a mulher do outro fica com um. Então a gente vê assim que há liberdade, né? Há uma liberdade dentro desses deuses, na visão deles, né? E tudo isso inicia onde? Na Babilônia. Na Babilônia com os deuses babilônicos, né? Com os deuses babilônicos que é quem? Que é Nimrod, que é Semíramis, e que é também o filho deles. Que é o filho deles também dentro da mitologia. Olha o próximo ponto aí, ó. Enfim, Semíramis ficou grávida. Seu filho nasceu. E a ela lhe deu o nome de Tamuz. O nome Tamuz está na Bíblia. Um outro nome para Semíramis é Rainha dos Céus. Também está na Bíblia. O próprio Deus Sol está na Bíblia. Curiosamente, os três aparecem juntos em várias ocasiões como fonte da adoração do povo de Deus. Então, Semíramis teve um filho, cujo nome foi Tamuz, né? Ele ficou conhecido como Tamuz. Era o nome do filho que ela teve com, né, o espírito do Deus Sol, né, com o próprio filho. O nome dele foi Tamuz. E tanto Tamuz, como o Rei Sol, como a Rainha dos Céus, que é um outro nome para Semíramis, estão na Bíblia. A gente encontra o nome dos três na Bíblia. A gente encontra aí.
Então, a gente vai até chegar nessa parte aí ainda, né? Mas o povo de Israel, com o passar do tempo, ele começa a adorar Semíramis, começa a adorar Tammuz, começa a adorar Nimrod, né? E segundo as tradições babilônica e judaica, Semíramis, ela deu à luz a criança, né, afirmando que ela seria uma encarnação ali do espírito do Deus Sol, que a engravidou, e esse filho Tammuz, ele cresceu, né? Ele cresceu. E na época da juventude dele, os mitos dizem que ele foi atacado por um porco selvagem enquanto caçava. Ele estava caçando, ele foi atacado por um porco selvagem. E nesse ataque, ele veio a morrer. E segundo o mito, né, mito esse muito querido, né, pelo povo de Israel do Antigo Testamento, Semíramis, como a rainha dos céus, né, a sumo sacerdotisa da religião babilônica, ela deu início a um jejum. Isso é muito importante, ó, né, para a gente poder entender até aquilo que a gente vai ver dentro da palavra já já. Ela começou a fazer um jejum, né? Um jejum ali com outras mulheres. Ela reuniu várias mulheres, né? E elas começaram a fazer um jejum, né? Pedindo ao Deus Sol que ressuscitasse Tammuz. E segundo o mito, após 40 dias de jejum e oração, Tammuz ressuscitou. Tá vendo? Outras coisas que parecem um pouco, né? Algumas coisas parecem com aquilo que nós vemos na nossa religião, que é a verdadeira religião, né? Então aí os mitos dizem isso, né? Que depois de muito tempo ali, né? Segundo, após 40 dias de jejum e oração. Oi? Na Bíblia não. Ah, tá, na Bíblia não fala especificamente, mas eu vou mostrar para vocês o que está trazendo na Bíblia. Isso que eu estou acabando de dizer são mitos, é a parte da mitologia. Mas nós vemos que as mulheres, né, a gente vai ver na palavra aqui, ainda na Bíblia, que as mulheres hebreias estavam chorando a morte de Tammuz. Okay? Elas choram a morte de Tammuz como costume deles lá, né? Por conta da recordação, né? Eis que ele morreu, mas depois de certo dia ele ressuscitou. Exatamente, exatamente. Mas o mito babilônico diz que ele morreu e ressuscitou. O mito babilônico diz isso. Então o próximo pontinho diz aí, ó. Nesse momento, após a ressurreição de Tammuz, Semíramis acabou sendo celebrado como rainha dos céus. Por quê? Porque ela tinha poder, né? Ela pediu ao Deus Sol, o Deus Sol, né? Que era o seu esposo / filho, né? Cumpriu, né? Fez com que o filho deles, Tammuz, ressuscitasse. Então, agora ela era vista como uma deusa no meio dos homens, né? Ela ficou conhecida como a rainha dos céus a partir daí. E aí depois, né, desse nascimento, dessa morte de Tammuz, né, Semíramis, ela reuniu todo o povo em um jejum de 40 dias, segundo os escritos babilônicos, né, segundo os escritos babilônicos. E anualmente, isso é o mito babilônico, conta isso, que anualmente celebravam-se festas com o objetivo de louvar o Deus Sol pela ressurreição de Tammuz. Então, todos os anos na Babilônia tinha um dia que eles festejavam, né? Tinha dias e mais dias que eles festejavam a ressurreição de Tammuz, né? Então, a religião babilônica, ela alcançou o Egito, ela alcançou a Síria, ela alcançou a Grécia, ela alcançou a Roma, né? E a imagem que permaneceu desse evento sempre foi de uma mulher com uma criança no colo. Então, desde a antiguidade, meus irmãos, desde muito antes, né, existem muito antiga, essa imagem é muito antiga, do que? De uma mãe com uma criança no colo. E a primeira imagem traz o quê? A ideia de quê? De Semíramis com Tammuz no colo, né? Aquele cuidado, a mãe protegendo o seu filho, o cuidado da mãe com o filho. E aqui, meus irmãos, vocês conseguem ver ali, ó, eu trouxe pelo menos 3 imagens sobre isso. Tá vendo? Olha como é que é comum. Aquela primeira lá é uma imagem, tá vendo? Uma mãe com o filho no colo. Aqui, uma mãe, né, dando de amamentar com o seu filho no colo, os cuidados. E olha onde que chegou isso. Lá em cima. Maria com Jesus no colo. É muito comum. Você vai na casa de alguém que é católico, provavelmente você vai encontrar lá um retrato que tem Maria, mais velha, com Jesus pequenininho no colo.
Tá vendo? Isso daí alcançou, essa ideia de uma mãe com filho no colo, alcançou todas as religiões. Toda religião tem essa ideia. Se você pegar para ver na religião, eu fiquei assustado, porque eu comecei a lembrar, quando eu estava estudando, né? Quando eu fui para a Índia, tinha lá aqueles deuses azuis, aqueles deuses que pareciam elefante, um com o outro no colo, pequenininho, entende? Alcançou o mundo inteiro, meus irmãos. Todas as religiões têm essa ideia, todas as religiões. Se você pesquisar qualquer religião, a religião romana, a religião grega, a religião, né, todas as religiões síria, egípcia, têm uma mãe com um filho no colo. Que começou aonde? Começou na ideia de quando Tamuz ele ressuscitou dos mortos, a sua mãe cuidando dele após isso. Olha aqui para você ver, né? Que coisa louca, né? Que coisa, né, extraordinária, de certa forma, né? E a associação era, né, ali da mãe que consegue, por meio da sua intercessão, né, ressuscitar o seu filho e fazer dele alguém que pudesse corroborar para comprovar a veracidade dessa religião. Então a gente vê que o catolicismo, eles adoram a Maria por conta dela ser aquela que intercede por Cristo, né? Essa parte da intercessão de Maria, né? Tem isso muito aprofundado na religião católica, né? A gente vê isso. Quem já foi católico sabe muito bem, né? Que tem toda essa adoração a Maria por conta dela ser uma intercessora, ter essa visão de intercessão. Mas quando a gente pega para ver, Roma que formalizou a religião católica, né? O catolicismo veio a partir de Roma, né? E Roma, né, eles pegaram os deuses romanos e transformaram os deuses romanos, né, com uma visão ali cristã, e se tornaram aquilo que os judeus adoravam, porque o cristianismo tinha crescido muito, né? Os romanos não adoravam ao nosso Deus, eles adoravam os deuses romanos, né? Os deuses romanos estão igual aos gregos e por aí vai. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram meio que uma compilação ali, né? E adotaram as imagens. É a partir daí, a partir de quando Roma adota o cristianismo, que as imagens entram, né? A adoração às imagens, a adoração a Maria entra a partir daí. Se você pegar na época da história da igreja, antes de Roma abraçar o cristianismo, né, e criar o catolicismo, não existia adoração a imagens dessa forma, não existia. Né? Não existia essa ideia de Maria, né, ser o que ela é hoje para os católicos. Mas enfim, continuando aqui para a gente conseguir terminar, né? Rapidamente essa religião, né, a religião ali de Tammuz, Semiramis e Nimrod, ela se estendeu por todo o mundo, né, e ali nasceu a religião babilônica. O próximo pontinho diz assim, ó, entender a história é importante, porque a religião babilônica influenciou os egípcios. Ó, então a religião babilônica ela influencia a religião egípcia, que por sua vez influencia os judeus, porque os judeus estavam ali escravos 400 anos, é lógico que eles iam ser influenciados, né? Não tem como. Né, eles iriam ser influenciados, que por sua vez agora precisavam quebrar tudo isso para crer no único Deus que existia, que é isso que eu falei. Por isso que o Pentateuco foi escrito por Moisés, para quebrar essas ideias, essas mentiras. Começaram dos deuses babilônicos para os deuses egípcios e que, né, Israel acabou abraçando também. E aí, meus irmãos, né, como o quadro está ali, né, existem muitos nomes dados a Semiramis e Tammuz nas diversas religiões. Né, por exemplo, né, a religião babilônica ela se expandiu por todo o mundo. Né, e os nomes dos deuses mudaram. Né, os nomes mudaram. Mas o culto à mãe com o filho no colo era sempre o mesmo. Sempre teve isso. Né? Então, Semiramis e Tammuz eles receberam outros nomes de acordo com a religião em que eles estavam. Por exemplo, Astarote e Baal. A gente vê falar de Baal várias vezes, né? A gente vê falar de Astarote na Bíblia. Então, Astarote e Baal, né, foram nomes recebidos na Fenícia. Né? Semiramis era Astarote e Baal era Tammuz. Né? Com a história ali da própria religião fenícia, né? Ali na Fenícia, quando eles abraçaram a religião babilônica e mudaram os nomes, o que aconteceu? Houve um tempo que o símbolo de adoração começou a ser outro. Né? Astarote Baal ali era a mãe com a criança no colo, né? Até que chegou um tempo que a coisa foi ficando depravada, né? E essas religiões vão se depravando, né? Até que chegou um tempo no qual a sexualidade ficou muito forte. Astarote, a adoração a Astarote, eles tinham, né,
Vou falar sobre isso, né, meus irmãos? Todo mundo aqui já tem essa, né, já entende as coisas. A adoração a Astarote era uma vagina, e a adoração a Baal era a adoração a um pênis. Eles tinham nos templos deles a adoração dessa forma. E aí tinham prostitutas cultuais ali, né? Que a adoração a Astarote e a Baal era feita através do sexo. Entende? Era desse jeito que era lá na Fenícia, né? Então ali eram cultos cheios de prostituição, com prostitutas cultuais, né? Com meretrizes. Tudo isso nos mostra, nos aponta novamente lá para Apocalipse 17. Né? A mãe de todas as meretrizes, né? Foi a Babilônia. Né? Ishtar e Naná, outros nomes que eles receberam também. Esses são os nomes que Tamuz e Semiramis receberam na Síria. Né? Ishtar era Semiramis e Inanna era Tamuz, né? Ísis e Osíris, né? Que são os deuses egípcios, né? Ali nomes que eles recebem no Egito, né? Também há o deus Horus, né? Que é o deus Sol, né? Que é o deus Horus é o deus Sol egípcio, né? Que é Nimrod. Tem também os dois nomes são dados, né? Tanto deus Ra quanto deus Horus, exatamente. É a mesma coisa, né? Estão associados a Nimrod. Né? Aí a gente pega na Grécia, Afrodite e Eros, né? Afrodite é Semiramis, Eros é Tamuz, né? Os nomes que foram dados ali, que eles recebem na Grécia, né? Vênus e Cupido, né? Que são os nomes que eles recebem na religião romana, né? Então, na religião romana, Vênus é Tamiramis, Cupido é Tamuz, né? Mãe e filho ali no Império Romano, né? Então os nomes mudam, mas a religião é a mesma. Iniciada com Nimrod, com a sua esposa, /mãe, né? E com o seu filho Tamuz. E aí, meus irmãos, a gente começa a analisar aqui na palavra, né, lá em Isaías 29:13, diz o quê? O que Deus diz em Isaías 29:13? Deus diz assim, ó, visto que o povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Isaías, né, Deus fala isso, né? O povo está me honrando com a boca, mas o coração está longe de mim. E este versículo, meus irmãos, se refere a todo esse contexto. O povo, vez por outra, o povo de Israel jogava os seus ídolos fora, né? Mas sempre voltava a adorar outros deuses novamente. Porque eram muitos deuses já que existiam ali, né? E a imagem desses deuses domina o tempo todo, meus irmãos. Quando os egípcios estavam no poder, surgiam Ísis, Osíris e Horus, né? No período grego, quando os gregos tomaram o poder, havia Zeus como Nimrod, né? Afrodite como Semiramis, Eros como Tamuz, né? Durante o período romano, né? Que foi a época ali já de Jesus, né? A gente vê ali que no período romano havia Saturno como Nimrod, Vênus como Semiramis, Cupido como Tamuz. Então tá vendo? É a mesma coisa, saiu tudo da mesma árvore, tudo da mesma raiz. Só mudava o nome. Mas se você parar para analisar, é a mesma pessoa. Saiu do mesmo lugar. E aí, meus irmãos, em Ezequiel, pode abrir Ezequiel capítulo 8, versículo dos 5 a 18. Em Ezequiel capítulo 8, versículos 5 a 18, nós vemos a adoração a Tamuz e a Nimrod, mencionados e apresentados como parte da religião do povo de Israel. Você acredita nisso? Então aí, ó, deixa eu abrir aqui também. Ezequiel capítulo de número 8, versículo de número 5. Ó, diz assim a palavra do Senhor. Presta bastante atenção aí na sua Bíblia, ou comigo aqui, ó. E diz assim, ó. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem ali. Entrei e vi, eis
toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Janazias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas mãos pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores que esta. Levou-me o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá ao fazerem ele as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então o que acontece aqui? Ezequiel, Deus, leva Ezequiel a uma visão, ali à entrada do templo que nós vemos lá em Israel. E o que está acontecendo? Está tendo adoração a outros deuses lá. Então quando Ezequiel entra lá, Deus mostra ali para Ezequiel, ele cava um buraco, como a gente leu, e ele entra, ele começa a ver pinturas de répteis, e esses répteis são o quê? Adoração a deuses, muitos desses répteis são adorações a deuses egípcios, muitos egípcios, deuses assim, que são parecidos com répteis, entre outras coisas que eram abominações para Deus. E ele continua, aí a palavra diz que o quê? Que ele viu mulheres chorando a Tamuz, versículo de número 14, Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. O que elas estavam fazendo? Era o tempo daquela festa, a festa do momento onde Tamuz ele veio a ressuscitar. E elas estavam chorando ali, chorando a morte de Tamuz, recordando, de tudo aquilo que Tamuz, representava para eles, E depois, o que diz aqui, ó? Ele continuou. Aí no versículo 16, levou-me ao átrio dentro da casa do Senhor, levou-me ao átrio dentro da casa do Senhor, lá dentro do templo. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente. Adoravam o sol. Adoravam a quem? Adoravam a Nimrod, virados para o oriente. Então o que acontece? Diz que eles estavam virados, de costas para o templo. Então vamos dizer, aqui é o templo, certo? Eles estavam virados assim. No caso, eles estavam virados, como diz aqui, com o rosto para o lado oriente, Então, eles estavam virados contrário ao templo, certo? Eles estavam virados assim, adorando ao Rei Sol. Quando você olha, meus irmãos, se parar para analisar, se procurar depois, quando você dá as costas para o templo em Israel, aquilo que você pega de frente é o reino babilônico, é a Babilônia. É igual hoje a gente vê o povo, os árabes, eles sempre oram virados para Meca, que é o símbolo de adoração deles. Então onde eles estiverem no mundo, eles têm ali um mapa que mostra para onde Meca está. Eles oram nesse sentido. O que eles estavam fazendo? Eles estavam de costas para o templo de Deus, adorando ao Deus Sol, adorando aquilo que vinha da Babilônia. Está vendo? E o que Deus diz no versículo 18? Eu tratarei eles com furor. O que acontece então? Vocês amam esses deuses? Vocês querem esses deuses? Beleza, eu vou entregar a vocês esses deuses. Pouco tempo, um tempo depois, o que acontece? A Babilônia vem, destrói Israel, destrói todo o templo. O templo é jogado ao chão, ao pó. E todo o povo é levado cativo para a Babilônia. E o povo sofre na Babilônia.
se torna cativo, se torna prisioneiro na Babilônia. Não é isso que vocês queriam? Aí, podem adorar eles. Vocês vão adorar eles então. Não é eles que você quer adorar? Deus entregou. Meus irmãos, que no nome de Jesus, Deus não nos entregue as nossas vontades. Que no nome de Jesus, Deus nunca nos entregue as nossas próprias vontades. Porque se Deus nos entregar as nossas próprias vontades, ai de nós. Ai de nós. Israel não queria adorar os deuses babilônicos, foram levados para a Babilônia como escravos, para adorar aqueles deuses. Está vendo só? Está vendo só como é que são as coisas? E aí, meus irmãos, tem um outro ponto aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que é Jeremias 44. Rapidamente para vocês verem aí, né? Outro texto que podemos visitar é Jeremias, capítulo de número 44. Só você voltar um pouquinho aí, né? Volta um pouquinho aí de Ezequiel, você ir dando uma folheada para trás aí, você chega em Jeremias, capítulo de número 44. A partir do versículo de número 14, ó. Jeremias 44. A partir do versículo 14 até o versículo 19, diz assim, ó. De maneira que, dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviverá para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar. Mas não tornarão senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que achavam ali em pé grande multidão, como também todo o povo que habita na terra do Egito em pratos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente toda a palavra que saiu da boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. E fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso que fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Olha para você ver o que acontece aqui, meus irmãos. Jeremias, o que está acontecendo aqui em Jeremias, meus irmãos? Aqui a gente vê falando mais de uma vez da rainha dos céus, não é verdade? A gente leu aqui mais de uma vez, falando sobre quem? Sobre Semíramis, né? Então nós vamos compreender o contexto. Jeremias, ele estava no Egito nesse momento, certo? Jeremias, ele foi para o cativeiro babilônico, só que o que aconteceu? Um povo fugiu, e Jeremias fugiu junto com eles, e ele foi para o Egito, certo? A cidade de Jerusalém já tinha sido destruída pelo povo babilônico. Babilônia tinha destruído, né? E Jeremias, ele foi para o cativeiro babilônico. Ele estava no cativeiro babilônico, mas ele fugiu, né? Fugiu para o Egito. Então a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída. Aqui, quando ele escreve Jeremias, ele já tinha escrito Lamentações, certo? E aí ele foi sequestrado, né? E levado para o Egito. Sequestrado mais ou menos, né? Ele saiu foragido ali. E é no Egito onde Jeremias morre, né? Então, quando eles fugiram de Nabucodonosor, né, ele conseguiu escapar do cativeiro babilônico e morreu ali no Egito. No Egito, Jeremias, ele continuou a pregar e chamar o povo, né, ao arrependimento. Enquanto ele estava no Egito, ele continuou. E este momento aqui, aquilo que nós lemos, ele está no Egito. Ele está no Egito chamando o povo ao arrependimento. Os outros israelitas que fugiram de Nabucodonosor junto com ele. E aí o que acontece, meus irmãos? No versículo 14 e 15... que nós lemos aqui, Jeremias, ele diz o quê? Ele diz ali, ele termina o seu sermão aos judeus que estavam lá em Patros, como a gente leu, né? E aí o que acontece? No versículo 15, nós vemos que havia algumas mulheres. Então, o que a gente precisa lembrar? A gente tem que lembrar de Semíramis, a rainha da liberdade, né? Ela fazia as coisas do jeito que ela queria, um feminismo que estava começando ali, né? E o que acontece? Acontece que
Na religião babilônica tinha essa ideia de liberdade, de domínio, né? A mulher tinha isso, né? Elas eram as mandatárias. A partir do momento que Nimrod morreu, Semiramis se tornou a mandatária, que mandava, né? E o que acontece? Eles quebraram tudo que era a orientação do Senhor, né? Porque Deus sempre deixou claro, né? O homem tem que ser o cabeça da casa, né? Essa visão, e aí entrou o feminismo. E aí nos versículos de 16 ao 19, que nós lemos, Jeremias ele fala com os homens. Jeremias está falando com os homens a partir do versículo 18. Ó. Quanto à palavra que anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Ele estava falando com os homens, mas quem que responde a ele? As mulheres. E as mulheres dizem assim para ele, a gente não vai obedecer o que você está falando. A gente não vai fazer conforme você está falando. Meus irmãos, é mais ou menos assim. Imagina aqui, né? A gente está aqui na nossa igreja, por exemplo, e as mulheres dizem assim, para o pastor, né? Pastor, nós não vamos obedecer a nada que o Senhor pregou. Nada que o Senhor falou aí. Nós não vamos ouvir nada. Desde o dia que começamos a ouvir o que você prega, deu tudo errado em nossa vida. Enquanto nós adorávamos aquilo que a gente queria, estava tudo bem. Mas a partir do momento que a gente ouviu aquilo que o Senhor falou, a gente não quer. É isso que está acontecendo. Jeremias fala para elas o quê? Caminha conforme a vontade de Deus. As mulheres falam assim, a gente não vai fazer do jeito que você quer. Porque desde quando a gente começou a adorar a Deus, a gente foi cativo na Babilônia. Mas antes de nós adorarmos a Deus, a gente adorava a rainha dos céus. E a gente fazia o que? A gente adorava ela. E é isso que a gente lê, ó. Diz aí, ó, versículo 17. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nossos pais, reis e príncipes temos feito na cidade de Judá e na sua Jerusalém. Todo mundo estava adorando a rainha dos céus. Antes deles irem para o cativeiro, Israel estava adorando aos deuses babilônicos, adorando a rainha dos céus. E elas falam aqui para Jeremias o que? A gente vai continuar adorando ela. A gente não vai adorar a Deus, a gente vai adorar a rainha dos céus. A gente vai continuar, é isso que elas estão falando. Ó. E no versículo 18, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. Versículo 19, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então os maridos dela sabiam daquilo. Né? E o que acontece? Elas dizem que continuariam adorando. Você está vendo? Você está vendo que o povo duro, xarope, né? E para ir finalizando aqui, meus irmãos, né, para a gente ir finalizando, né, eu trago aqui neste momento, até porque a nossa hora já passou muito, né, esses versículos que nos mostram, esses capítulos, esses livros que nos mostram, né, adoração a Tamuz, adoração a Nimrod, adoração também à rainha dos céus, que é Semiramis, né? Então, todas as religiões do mundo foram interligadas, né, por doutrinas comuns, né? Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões babilônicas, né? Então, né, todos os falsos sistemas religiosos começaram ali na Torre de Babel, que é a primeira representação da religião falsa, né? Sofisticada, organizada, falsa, né? Ali. Então, quando nós olhamos para isso, né, nós devemos entender que realmente todas as falsas religiões do mundo vieram e estão a partir e aconteceram a partir da Babilônia. Amém? Então, só para concluir aqui, ó, Deus, a fim de quebrar esse espírito, né, de idolatria que Israel havia durante os 400 anos de escravidão no Egito, o que Deus faz? Através de Moisés, né, ele entrega o Pentateuco para o povo. Né, que como uma de suas principais finalidades era o quê? Quebrar essa grossa casca de idolatria que o povo tinha, né, essa grossa casca de religiosidade cristã, né, que se formou durante esses 400 anos. E mostrar, o único Deus é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? E aqui eu finalizo a nossa aula. Amém? Vamos ficar de pé para a gente finalizar então? Finalizar a nossa aula. Fico muito feliz aí com os irmãos terem vindo, né? Para os irmãos que não estiveram aqui semana passada, que estiveram junto conosco, né? Eu gostaria de estar entregando
é o que eu fiz com muito carinho, né? Eu fiz um certificado de apreciação para quem, né, esteve no estudo bíblico, né, de Gênesis com a gente, né? Então, aqueles que estavam semana passada, passou os seus nomes completos para mim, né? E aí eu quero estar entregando esse certificado para os irmãos. Você pode vir aqui na frente rapidinho, só para me te entregar. Para quem não esteve semana passada, por exemplo, né, passa o nome para mim que eu vou estar fazendo, né? Quem esteve nos estudos aí de Gênesis, né? Por exemplo, a Sandrinha não esteve, né? Eu gostaria de fazer esse certificadinho para a irmã. Se puder passar depois para mim, irmã, por favor. Vamos orar então, meus irmãos? Aí venham aqui na frente rapidinho, só para eu poder entregar o certificadinho, ok? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, tudo que vivemos, Pai, reconhecemos mais da Tua palavra. Senhor, hoje saímos daqui, Pai, realmente entendendo, compreendendo e conseguindo, de certa forma, Pai, defendendo melhor a nossa fé, Deus. Nos ajuda, Pai, a criar uma boa base, Pai. Consigamos ser verdadeiros cristãos, Pai, que sabem defender a sua fé, que têm uma fé viva, uma fé sólida no Senhor, Pai. Nos leva para as nossas casas debaixo da Tua santa proteção. Abençoa o nosso domingo, abençoa o nosso culto que nós teremos aqui hoje à noite, às 20 horas. Esteja conosco em todo o tempo. É tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus e todos dizem amém.